Como sair das dívidas com Joyce Meyer. Eu vou deixar aqui para você a palestra, então, com Joyce Meyer. É a parte 1, tá bem? Lembrando que essa daqui é a parte 1. Aí depois você procura aqui no canal que eu vou postar a parte 2, então, ou seja, completo ali, tá? Então, essa é a parte 1 e depois tem a parte 2, onde ela vai ensinar, falar sobre como sair das dívidas. Bom, dívidas é um câncer, né? E eu já sofri, eu sei muito bem porque eu passei isso na pele. Alguns anos atrás, realmente eu não conseguia sequer nem dormir à noite de tantas dívidas. E quem tem sabe, né? Não é preciso a gente ficar falando muito. Antes, então, de tudo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal para estar acompanhando então, nossos conteúdos, né? Onde a gente traz aqui ensinamentos sobre mentalidade, então, e também trazemos muito ensinamentos aqui da palavra de Deus, então, com Joyce Meyer também. Então, se inscreva aqui no canal, tá? Aqui na descrição aqui do vídeo tem um link para você entrar em nosso grupo VIP gratuito do WhatsApp com conteúdos. Deixa aqui nos comentários, na minha vida tudo dá certo. E fique então com a primeira parte, ou seja, com a parte 1 então desta palestra com Joyce Meyer. Depois então volte aqui, ou seja, assista também a parte 2, tá ok? Bem, eu tenho uma boa mensagem para você hoje. Na verdade, eu tenho tudo isso aqui para você, ó. Vou pregar algo que eu nunca preguei em todos esses anos de ensino. Eu esperava um lugar para pregar essa mensagem por um tempo e achei que deveria pregar em Louisiana. Agora eu espero que vocês continuem batendo palmas no final dela. Eu quero deixar claro que o que vou pregar neste fim de semana provavelmente vai incomodar muitos de vocês que estão aqui. É algo que você não ouve muito nas igrejas, hoje em dia. E é algo do qual precisamos estar muito cientes porque envolve quase toda a nossa vida. O que vou falar para você é algo que está causando 56% dos divórcios dos casais atualmente. Está fazendo as pessoas entrarem em crise nervosa, levando as pessoas à depressão, à infidelidade e à miséria. Vou falar durante todo o fim de semana sobre como controlar as suas finanças, como cuidar do seu dinheiro e controlar as suas finanças. Olha, alguns podem até não ter muito problema com isso, talvez. Algumas pessoas enfrentaram lutas nesta área e já obteve alguma vitória. Mas mesmo assim precisamos ouvir coisas novas. Precisamos reciclar as coisas. Deixe-me dizer algo. Deus quer que sejamos cabeça e não cauda, quer que estejamos por cima e não por baixo. O nosso Deus não quer que andemos debaixo do jugo das dívidas para sempre. Eu acredito que cada um de vocês aqui e cada pessoa que me vê pela televisão pode chegar ao ponto de pagar à vista todas as suas compras. Eu acredito nisso, mas ninguém te tocará com uma varinha mágica para que isso aconteça com você. Sem essa de chegar no altar da igreja e sair arrependendo as suas dívidas. Se você tem dívidas e quer se livrar delas, você vai ter que fazer algum esforço. Isso exigirá um período de sacrifícios, mas vai ser muito precioso quando você ficar livre desta pressão. Lucas 16:11 diz: pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, que é o dinheiro. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Esta será a escritura básica para este seminário. Se não formos fiéis nas riquezas injustas, que é o dinheiro, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Vamos tomar um exemplo. Quantos aqui sentem que tem o chamado de Deus em sua vida? Ok.
Então, eu quero que de agora em diante vocês decidam em não ficarem bravos comigo. Porque a única forma que consigo fazer isso é indo diretamente ao ponto. Ok? Não estou tentando fazer ninguém se sentir mal, não estou tentando trazer condenação a vocês. Eu sei que há muita gente aqui que talvez esteja atolada nas dívidas dos pés à cabeça. Mas de acordo com a palavra de Deus, se não conseguimos cuidar do nosso dinheiro, então estamos mostrando que não conseguiremos cuidar do ministério. Se alguém aí que concorda comigo neste fim de semana, eu vou ficar com você e teremos uma sessão particular. E se não podemos lidar com o infiel Mamon, dinheiro, posses e coisas, a Bíblia Amplificada diz, então como ele poderá nos confiar as verdadeiras riquezas? Eu creio que Deus nos assiste para ver como estamos cuidando do nosso dinheiro, antes de liberar as outras coisas em nossa vida. Agora, todas as pessoas precisam vigiar por si mesmas o tempo inteiro. Eu pedi muita gente para orar por mim, porque eu estava pensando, eu não sei como será o ambiente nesta conferência. Porque na hora em que você começa a falar sobre essas coisas, o diabo quer dar a você umas 1000 desculpas. Você realmente não sabe o que eu tenho passado? Eu não tive culpa se isso ou aquilo aconteceu. Sim, há coisas que acontecem. Que é claro que há situações de infortúnio e nem todos se aplicam a esta categoria. Mas veja, eu realmente creio, de acordo com o estudo que eu tenho feito e com os livros que eu li, que você pode chegar ao ponto de estar preparado para qualquer emergência. Não importa qual seja ou a hora, não se trata de onde você está ou o que sente agora no estado atual, trata-se de onde você quer chegar. E quer saber, muitos não ensinam mais seus filhos a lidar com o dinheiro. Na escola, ninguém ensina você a lidar com o dinheiro. Você pode ter 20 anos de igreja e se nesses 20 anos aparecer 1 ou 2 pessoas no culto da igreja falando sobre como você deve cuidar do seu dinheiro, talvez seria muito. Você ouve muitos ensinos sobre como dar o seu dinheiro, mas não muitos ensinos sobre como consegui-lo. A não ser através de oferta. Mas fora disso, meus queridos, temos que trabalhar e poupá-lo. Temos que aprender a investir. Temos que aprender a não viver além dos nossos ganhos. Todo mundo tenta parecer com os japoneses, mas caso vocês não perceberam, os japoneses estão quebrados. Então, na maior parte do tempo, tentamos ter o que os outros têm, sem nos dar conta de que eles se atolaram nas dívidas por aquilo. Amém? Nós somos tão compulsivos. Nós temos que ter as nossas coisas. Aleluia! É tão maravilhoso quando você chega ao ponto de inconformismo, ou seja, quando o Espírito Santo te incomoda e você diz assim: eu não vou viver com esse jugo pelo resto da minha vida, eu não vou ser escravo de agiotas pelo resto da minha vida, eu não vou viver com medo de que quando o telefone tocar, seja alguém me cobrando outro débito, ou a companhia elétrica me dizendo que vai cortar a minha energia. Eu não vou mais viver assim. Deus, ensine-me o que eu devo fazer. E me dê graça para continuar em frente, não importa quanto isso me custe. Porque eu não concordo em viver assim mais. Às vezes precisamos ficar bravos para fazer alguma coisa. Algumas pessoas parecem estar em outro planeta, sabe? Esse tipo de... Vamos lá, gente. Bem, isso não é justo. Eu não tive as mesmas oportunidades. Eu não tenho um bom trabalho. Meu patrão não me trata de forma justa. Não estou falando para você ficar choramingando assim por aí. Eu estou falando sobre o ímpeto no Espírito Santo. Quando você diz, Deus está ao meu lado e eu tenho sabedoria, eu tenho a mente de Cristo. E eu não vou viver desse jeito. Diabo, você está me ouvindo? Eu não vou viver desse jeito mais. Eu vou chegar ao ponto em que, se eu quiser comprar algo, eu vou ter o dinheiro.
E não vou ter que ficar com medo o tempo todo de que se eu faltar um dia de trabalho eu vou estar perdido. Vamos lá. Vou chegar ao ponto no qual eu vou poder ter o que eu preciso e sempre viver em abundância. Sempre ter abundância para ajudar os outros necessitados. Alguns fatos sobre dinheiro e dívidas. Se dinheiro falasse, o que ele diria? Vamos supor que o dinheiro chegue em sua casa um dia e sente-se no sofá para bater um papo com você. Ele poderia dizer algo do tipo, sabe, estou deprimido e triste porque estou cansado das pessoas abusarem de mim. Estou cansado de me usarem por más motivações, brigando, me roubando, mentindo, enganando e cometendo crimes por causa de mim. Sou culpado de alguma forma por quase todos os divórcios. Estou cansado de lutar com a cobiça e sobrecarregado. Eu joguei fora quase todo o meu tempo. As pessoas pensam que sou sua segurança e não sou. Agem como se eu fosse seu Deus e eu não sou. Eu gostaria muito que os outros soubessem o quanto eu poderia ser útil se eles me usassem bem e quanto seriam abençoados. Amém? Agora quero dizer que eu usei um bom número de livros para fazer esse estudo. E creio que devemos dar a honra a quem é devida, então. Essa é uma área que as pessoas realmente precisam aprender de verdade. Há 2 livros que eu li e eu quero recomendá-los para vocês. Ambos foram escritos por excelentes homens crentes. Muitas coisas que eu falo são pensamentos que eu peguei do trabalho desses homens. De Bob Hatz, um livro chamado O Dinheiro Apareceu Lá em Casa Outro Dia. E o outro, um livro chamado Paz Financeira, por Dave Ramsey. Eles sabem muito mais do que eu. E provavelmente vocês podem aprender somando o que eu estou falando para vocês hoje. Vocês podem aprender muito mais com eles. Há muitos outros livros bons, esses são apenas alguns que eu leio. Existem aproximadamente 2.000 passagens que falam sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro muito mais do que falou sobre céu ou inferno. Pelo menos 1/4 das parábolas falam sobre dinheiro. É engraçado como as pessoas ficam bravas quando se fala em dinheiro. Jesus não teve problemas em falar sobre dinheiro, ele falou muito sobre o dinheiro. Ele falou para as pessoas ofertá-lo, falou para não amar o dinheiro, falou para as pessoas serem cuidadosas com ele, falou para não desperdiçá-lo, falou para desfrutá-lo. Vá para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, 7. Creio que existem muitas ideias divergentes sobre o dinheiro. Pois nós não trouxemos nada para este mundo e obviamente nada levaremos dele também. Não se apaixone pelo que tem, porque você não vai levar nada quando morrer. Mas se temos alimento e vestimenta, com isso devemos estar contentes e satisfeitos. Não creio que isso quer dizer satisfação ao ponto de não querer nenhuma mudança ou nunca querer ter bem, sabe? Mas parte do crescimento em prosperidade está em ser grato e contente a cada parte do caminho. E isso é ao dar uma porção do que você tem em cada nível no qual está. Não seja daqueles que dizem, bem, quando eu, então eu. Tudo isso é apenas engano, sabe? É um modo de escapar, de fazer alguma coisa no momento. Todos aqueles que querem, todos aqueles que anelam ser ricos caem em tentação, em armadilha, e em muita insensatez, inutilidade, mundanismo e em desejos nocivos que afundam o homem em ruína, destruição e o miserável perecer. Nós vemos aqui, se você estiver anotando, porque eu quero que você tenha uma visão equilibrada do que a Bíblia diz sobre dinheiro quando finalizarmos, você deve anotar, não anele ser rico, e sublinhe a palavra anele. Porque quando você começa a anelar algo, você começa a fazer coisas insensatas que não deveria fazer para conseguir tal coisa. Você não deve ter luxúria por nada. Luxúria não diz respeito apenas a sexo, pode até mesmo ser por um sundae de chocolate.
E Deus me mostrou algo sobre luxúria anos atrás, e eu acho que isso é o seguinte: eu estou tendo luxúria quando eu quero intensamente algo, e sem isso não posso ser feliz. Pois o amor ao dinheiro, vamos lá, o verso que tem fundado denominações e prejudicado as pessoas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não fala que o dinheiro é mau, mas diz que o amor ao dinheiro é mau. Lembre-se o que o dinheiro diria. Se as pessoas somente soubessem como me usar corretamente e tivessem uma perspectiva justa. Há muitas advertências na Bíblia quanto ao dinheiro, e isso com razão. Existem 2 testes pelos quais você vai ter que passar. Um é como você age quando você tem pouco, e o outro é quando você age como você tem muito. A razão pela qual crescemos de degrau a degrau é porque não importa qual tipo de fantasia que construímos sobre o que faríamos se tivéssemos dinheiro, você nunca saberá até que tem um pouco, e é por isso que Deus nos testa. Por degrau, você é fiel neste nível, então você é promovido a outro. Então, se você é fiel neste nível, e assim que você chega a uma posição na qual pode fazer um pouco mais pelos outros, agora então Deus vai testar você para ver se você vai fazer lá atrás o que faria se chegasse aqui. Bem, gente, mal comecei, já estou pregando bem. Porque todas aquelas promessas que fazemos a Deus quando chegarmos, e agora que estamos aqui, temos que manter os nossos compromissos, cumprir nossas promessas. Aleluia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns têm se desviado e afastado da fé. E então eles se afligem completamente com muitos pânicos mentais. James Dobson diz que teve uma grande revelação enquanto estava jogando o jogo do Monopólio, sabe? Ele estava jogando pesado, conseguindo casas e transformando em hotéis, comprando tudo que os outros tinham e tirando-os da jogada. Realmente conseguindo tudo, ou seja, desfrutando de tudo. E logo todos tinham perdido tudo que eles tinham e ele estava com tudo. Na medida que ele foi deixando o jogo de lado, ele começou a colocar os pedaços na caixa quando ele finalmente percebeu algo. Quando nossa vida acaba, tudo que nós ganhamos vai voltar para dentro de uma caixa. E alguém vai aparecer e ficar com tudo aquilo para ele. Por que não passamos nossa vida fazendo algo que realmente vai durar? Amém? Vá para Lucas 12:15. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4. E eu creio que isso cabe bem aqui nessa mensagem sobre dinheiro. Ele disse: eu aprendi a estar contente, seja na escassez, ou seja em abundância. Então o apóstolo estava dizendo que houve momentos na vida e que teve necessidades, momentos em que teve mais do que precisava. E ele sabia como lidar com ambos. Quase todas as pessoas que servem a Deus vão passar por um tempo de deserto financeiro. Você pode até passar por alguns anos onde suas atitudes realmente serão testadas quanto ao dinheiro e às coisas. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha um trabalho integral, David também tinha um. E nós não tínhamos nenhuma tensão ou dificuldades financeiras, nós éramos uma família de classe média, 2 carros na garagem, pagamentos da casa, financiamentos dos carros, um monte de cartões de crédito, com muito débito neles. Depois de Deus colocar essa coisa de ministério no meu coração, eu não tinha tempo para estudar ou me preparar.
Então Deus começou a tratar comigo para eu deixar o meu trabalho, para que pudéssemos fazer isso. Nós teríamos que ter um milagre de $40 a mais todo mês, porque nossas contas ultrapassavam em $40. Mas eu sabia que Deus colocou aquilo em meu coração. Não estou dizendo para você fazer isso. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, não que Ele mandou outra pessoa. Então, por 6 anos, todos digam 6 anos. Por 6 anos precisamos de um milagre a cada mês para pagarmos as nossas contas. Isso era apenas para pagar nossas contas, sem nenhuma outra coisa extra. Eu não estou falando de nada. Eu estou falando sobre roupas, coisas básicas, necessidades reais. Nós tínhamos que esperar realmente em Deus. Eu ainda me lembro claramente de todas as listas de pequenas coisas que precisávamos, como eu preciso de uma frigideira nova, preciso de uma lavadora. E esperávamos a provisão de Deus para isso. Eu me lembro que eu ia para os bazares com os $10 ou $15 e crendo em Deus que eu iria encontrar sapatos para os meus filhos. Por lhe dizer a verdade, eu não acho que isso seja um mau lugar para as pessoas começarem. Mas também não acho que é onde você deve estar toda a sua vida. Eu me lembro que eu tinha que ir para o supermercado com uma lista, cupons e calculadoras. Gente, eu não podia passar $1 da lista que eu fazia. E sempre era hambúrguer e galinha, galinha hambúrguer, galinha. Eu queria comprar bifes. Eu tinha que comprar pouquinho porque não dispunha de muita quantidade de dinheiro. Quero dizer, eu não queria comprar pão velho e nem procurar enlatados que estivessem amassados e eu... Me lembro que fiz isso. Com algumas oportunidades que eu estou tendo hoje e com os livros que estou escrevendo, um amigo meu me lembrou algo outro dia. Ele disse, sabe, é incrível ver o que está acontecendo em sua vida agora. E ouvir as suas fitas sobre quando você costumava ir para a mercearia ali em sua cidade e você ia para um carrinho cheio de latas amassadas e latas sem rótulos para ver se poderia pagar uns 10 centavos por cada lata e levá-las para casa, confiante em Deus, queria comer uma comida de verdade. Eu lhe digo uma coisa, quando eu estava naquele lugar, eu tinha que ser fiel e continuar ofertando, e não tínhamos muita coisa para dar, mas eu me lembro de pegar o lençol da minha cama e ofertá-lo, e eu me lembro de ter tirado quadros da minha parede e ter ofertado. Me lembro de ter dado a alguém meu anel de casamento, que custou $17. Eu tinha um bem melhor, mas o Dave perdeu jogando golfe. Ele estava com ele no bolso, estávamos jogando golfe, e ele o meteu no bolso e o perdeu, sabe? Isso sempre parece comprometer, mas foi apenas um acidente. Ele não tinha dinheiro para comprar outro para mim, então eu comprei um anelzinho numa loja de livros cristãos. Tinha um peixinho no anel. Era a única coisa que eu tinha que possuía algum valor, e então certa noite Deus me mandou ofertá-lo também. Foi como, bem ok, daqui uns dias estarei sem nada. Eu não acho que esse seja um bom caminho a seguir, não vamos ter nada. Então eu tive uma grande visão e um sonho no meu coração de fazer o que estou fazendo hoje. Estou procurando latas amassadas. Eu estava lá na mercearia e Deus estava me falando para esquecer o carrinho de compras e todas essas histórias que eu estou contando para você. Mas foi assim que tudo começou e foi importante para mim. Aquele tempo em minha vida é precioso na minha memória, queridos. Não despreze os pequenos começos, meus amados. E quando você está em tal lugar, se você tem ciúme dos outros, você nunca sairá do lugar no qual está. O seu comportamento no deserto determina o tempo em que você vai ficar lá. Se você é fiel no pouco, Deus vai fazer você transbordar. Devemos sempre levar a sério as primeiras coisas, as coisas mais importantes, incluindo amar a Deus, amar as pessoas e ser uma bênção onde quer que formos. Nós somos chamados a ofertar de todas as formas possíveis que pudermos ofertar. Ofertar financeiramente, ofertar orações, ofertar ajuda, ofertar encorajamento, ofertar um sorriso. Podemos dar uma palavra na hora oportuna, mas devemos atuar em nossa sociedade com o seguinte propósito: eu estou aqui para contribuir. Bem, se você não tem nada para oferecer, não pode fazer isso. Deus quer ir ao encontro das suas necessidades e quer que seja transbordante, tenha abundância, para que possa envolver as outras pessoas na sua vida abundante.